Isidro comenta com Inês que, segundo informações de Gonçalo, Josefina não está entre os feridos, o que torna provável que ela tenha falecido. Inês, porém, levanta a possibilidade de que Josefina tenha escapado, deixando Isidro apreensivo. O advogado comunica a Honório que localizaram o endereço de Corina. Apesar de ela não ter sido vista no local, a casa está sendo monitorada. Honório comenta que caso Corina apareça, Constança poderá provar sua inocência. Na cela, Constança, chorando, faz uma prece à Virgem, pedindo por sua liberdade, pois só tentou proteger a menina movida pelo desejo de ser mãe. Adriana sugere a Matias que eles não devem revelar a ninguém que Roberta e Germano mantêm um caso. Matias lembra que seu pai considera Germano um amigo leal, mas para ele um verdadeiro amigo não se envolve com a filha de outro. Adriana observa que muitos homens são corretos nos negócios, mas quando se trata de mulheres, agem de forma diferente. Matias afirma que Germano não tem mérito para continuar trabalhando na Monterrubio, já que desrespeitou sua família. Adriana destaca que eles vão precisar de provas para confrontá-lo e Matias admite que já havia pensado nisso, mas promete dar os créditos a Adriana por ser o grande amor de sua vida. A caminho da fazenda, Regina pensa que mesmo sem ter desejado a morte de Josefina, sente um certo alívio ao saber que ela não poderá mais causar sofrimento a ninguém, ainda assim se compadece de Renata. Renata, por sua vez, se sente vazia sem Jerônimo e não encontra mais sentido ou beleza nas coisas. A pobre se questiona porque ele foi tão duro com ela. Já Augusto vê na dor, na mágoa e na vulnerabilidade de Renata uma oportunidade. Ele acredita que precisa alcançar o coração dela e pensa já saber como agir. O padre comenta com Antônio que não consegue entrar em contato com Marina. Antônio supõe que ela e Jerônimo talvez estejam evitando ser encontrados. O padre lamenta não ter conseguido falar com Saul para esclarecer a situação e Antônio sugere que se houver alguma dúvida de que Marina e Jerônimo fugiram juntos, o ideal seria investigar e descobrir a verdade por todos os envolvidos. Na Bonita, Manuela revela a Carina que mantém a esperança de que Jerônimo volte a qualquer instante. Carina pergunta se sozinho ou acompanhado de Marina e Manuela admite que preferia vê-lo retornar sozinho para que Renata tivesse a chance de perdoá-lo desde que ele apresentasse uma explicação plausível. Carina, no entanto, acredita que será difícil, pois o amor é delicado como cristal e o coração de Renata está em pedaços. Manuela relembra que o sentimento entre Renata e Jerônimo parecia tão forte quanto o que existe entre Carina e Lázaro, capaz de resistir ao tempo e às adversidades. Nesse momento, Manuela atende o telefone e, surpresa, avisa a Carina que é Álvaro querendo falar com ela. Carina atende e pergunta se ele fugiu da prisão novamente. Álvaro responde que continua preso e lembra que hoje é seu aniversário, motivo pelo qual recebeu permissão para fazer aquela ligação. Ele confessa que jamais imaginou que ouvir a voz dela seria o maior presente. Com a voz embargada, Álvaro diz que se sente abandonado e tem refletido sobre todos os erros do passado, principalmente os que envolvem Carina. O agente penitenciário informa que é hora de encerrar a chamada e Álvaro se despede, revelando que apesar de tudo sempre amou, mesmo com um amor possessivo e distorcido. O agente então pega o telefone e finaliza a ligação. Manuela comenta que agora é tarde demais para arrependimentos, mas Carina pensativa diz que não gostou de ouvir sua voz. Álvaro chora tomado pela angústia, chamando por Carina. Carlos se sente frustrado por não conseguir trabalhar, enquanto Priscila tenta tranquilizá-lo. Eles percebem que as mãos dele já estão quase totalmente curadas e Priscila afirma que toda vez que ele olhar para a cicatriz se lembrará dela, afinal foi por causa daquele acidente que ela voltou para a vida dele. Quando tenta beijá-lo, Carlos recua e sugere que terminem logo os preparativos do vinho para que Jerônimo encontre tudo pronto. Priscila revela que escutou uma conversa entre ele e Jerônimo, na qual Carlos admitiu ainda sentir algo por ela, por isso ela o encoraja a lhe dar uma nova chance. Lázaro interrompe um momento para avisar que Renata está chamando. Renata informa Carlos e Lázaro que partirá no dia seguinte e avisa que não quer se envolver com assuntos da fazenda nem ouvir falar de Jerônimo. Além disso, pede que ele não descubra que está esperando um filho. Lázaro diz que discorda da decisão, mas garante que estará ao lado dela. Renata solicita que todos os funcionários da casa se reúnam na sala mais tarde. Enquanto isso, Aníbal ainda tenta descobrir a senha do computador de Augusto, quando Alisson liga avisando que Augusto chegou com Renata e em breve estará de volta.
Aníbal conta que ainda não encontrou nada e segue tentando desbloquear o computador, até que percebe que a senha é Renata e finalmente consegue acessar o sistema. Carlos comunica a todos que Renata deseja conversar com eles após o almoço e acredita que ela fará um pedido. Karina demonstra curiosidade, mas Lázaro responde que Renata mesma irá explicar. Carlos sai chateado em direção aos vinhedos e Karina sugere que Matilde vá atrás dele. Enquanto todos se dispersam, Karina comenta com Lázaro que falou com Álvaro por telefone. Augusto pede a Renata que o permita permanecer próximo, mas ela esclarece que sempre nutriu apenas uma grande amizade por ele. Augusto insiste dizendo que ela precisa de um tempo, mas Renata afirma que nesse momento prefere ficar sozinha e se dedicar exclusivamente ao filho. Então Augusto propõe assumir a criança como se fosse sua e construir uma família ao lado dela, oferecendo ao bebê a estrutura que ele merece. Renata, surpresa, recusa a proposta, afirmando que os referenciais paternos de seu filho serão Gonçalo e Matias. Augusto argumenta que Matias terá seus próprios filhos e que Gonçalo será o avô. Renata responde que já cometeu o erro de aceitar um compromisso com ele no passado e não pretende repetir esse engano. Ele diz que ela pode refletir com calma e garante que estará sempre por perto. Em seguida, despede-se com um beijo no rosto e vai embora. Karina diz a Lázaro que não pretende visitar Álvaro, mas ficou com dó dele. Lázaro pergunta o que ela pretende fazer e Karina diz que pedirá ao padre Severino que converse com Álvaro. Lázaro elogia a bondade do coração dela. Renata conta a Matias e Adriana que tem um problema cardíaco, mas que não é grave e que no dia seguinte poderá retornar à capital. Matias sai para providenciar as passagens, enquanto Adriana questiona o que exatamente ela tem. Renata revela que Augusto propôs assumir a paternidade de seu filho. Adriana observa que isso demonstra o quanto ele está envolvido, pois acha estranho ele querer criar o filho do seu inimigo. Renata reconhece que Augusto sempre esteve ao seu lado e Adriana pergunta se ela acredita que possa se apaixonar por ele algum dia. Indignada com a pergunta, Renata afirma que por enquanto não é capaz de amar nem Augusto nem qualquer outra pessoa. Regina confidencia a Matias que Gonçalo já lhe contou sobre o incêndio no sanatório. Matias concorda que a notícia será um impacto para Renata. Logo depois, Renata aparece com Adriana e avisa que irá se despedir da cigana e pedirá a Lázaro que providencie o envio dela para a capital. Regina, emocionada, questiona até quando Renata seguirá sofrendo. Aníbal descobre no computador que Saul e Marina tiveram um envolvimento por 5 anos e começa a buscar mais informações. Chorando, Renata desabafa com Cigana que infelizmente precisarão partir e deixar tudo para trás, mas garante que tudo ficará bem. Enquanto anota os dados de Saul, Aníbal escuta a voz de Augusto se aproximando e rapidamente escapa pela janela. Ao chegar ao escritório, Augusto afirma que não descansará até convencer Renata, pois está determinado a isso. No pátio da fazenda, Matilde vê Priscila passar e a empurra, fazendo-a cair em uma poça de lama. Priscila se levanta furiosa e Matilde avisa que sabe se defender. Priscila acusa de ser mal educada e atrevida, ao que Matilde responde que também sabe lutar pelo que é dela. Priscila diz que Carlos já não pertence mais a ela, mas Matilde a desafia, dizendo que vai tornar sua vida impossível. Priscila chama Matilde de caipira. Matilde responde chamando-a de metida e esfrega lama no rosto dela antes de sair, deixando-a furiosa. Na empresa, assim que Roberta chega, Beth avisa que Germano está esperando em sua sala. Roberta pede um café antes de ir. Constança fica impactada ao saber que Josefina e Branca podem ter morrido no incêndio do sanatório. Honório também informa a esposa que, embora a polícia não tenha encontrado Corina, a residência dela está sob vigilância constante. Constança afirma que quando Corina estiver diante dela, vai obrigá-la a ouvi-la. Josefina muda o visual cortando os próprios cabelos, enquanto comemora estar livre da idiota da Branca e ainda mais por ter ficado com todo o dinheiro. Por telefone, Gonçalo explica ao dentista que com a ajuda dele será possível identificar o corpo de sua ex-esposa. Depois, Gonçalo solicita um detetive que encontre Jerônimo e pede sigilo total. Germano comunica a Roberta que já receberam autorização para passar alguns dias em uma casa no campo e explica que ela irá com ele para fechar um negócio importante. Roberta elogia a astúcia de Germano. Beth entra e vê Germano e Roberta se beijando. Sem ser notada, sai discretamente, abalada com o que presenciou.
Renata se despede das mulheres e agradece pelo carinho e apoio, emocionando todas. Ela pede que não revelem a Jerônimo que está grávida. Manuela insiste que ele precisa saber que deixou Renata esperando um filho, mas Renata faz com que todas prometam que guardarão segredo. Com lágrimas nos olhos, ela diz que se um dia forem à capital, quer reencontrá-las, pois são as pessoas mais especiais que conheceu na fazenda e espera que também não a esqueçam. Matilde afirma que Renata será sempre a patroa e a preferida. Hermínia garante que sentirão muita saudade e todas a abraçam com emoção. Regina, observando de longe, percebe o quanto Renata é querida por todos e Adriana comenta que ela sempre deixa uma marca inesquecível em quem cruza seu caminho. No apartamento, Josefina recolhe o jornal e se sente vitoriosa ao ver sua foto na capa. Ela lê que ainda há corpos não identificados no sanatório e vê seu nome entre as possíveis vítimas. Satisfeita, comemora o fato de todos pensarem que ela morreu. Contudo, estranha não haver nenhuma menção sobre Branca, embora duvide que ela tenha sobrevivido. Enquanto isso, o perito registra o laudo sobre o corpo de Branca e encontra um bilhete em um dos bolsos da calça, sem saber que foi escrito por Josefina. No bilhete, Branca assume ter provocado o incêndio no pavilhão psiquiátrico como forma de vingança contra Leandro, que abusou dela, e diz que após ter sua dignidade ferida, perdeu a vontade de viver. No entanto, o médico percebe que Branca também apresenta sinais de estrangulamento no pescoço. Roberta reclama com Germano pela ineficiência de Betty, que deveria ter trazido o café, e Germano diz que ela não deve se estressar para não perder o encanto, algo que ele acha impossível. Roberta comenta que pretende decorar o apartamento com plantas e pede que Germano não vá até lá por alguns dias, pois está preparando uma surpresa especial. Germano alerta que devem ter cautela, já que Julieta mora no prédio e o reconheceu, por isso acha melhor evitarem encontros por um tempo. Roberta se preocupa com Josefina, diz que vai sair, mas promete não demorar.